Bom dia, meus irmãos, a paz seja com todos, amém? Vamos à palavra de Deus, queridos. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Na mensagem passada que eu dei aqui, eu falei sobre a vida de Rispa. Eu até questionei os irmãos se os irmãos já viram alguma mensagem sobre Rispa. A gente vê várias mensagens sobre vários personagens da Bíblia. Mas aí a gente já ouviu alguma mensagem da vida de Rispa? Quem era Rispa? E nós vimos algumas coisas aqui sobre Rispa. Eu até havia dito que há outras lições. Eu falei, eu vou fazer uma segunda parte. E essa é a segunda parte de lições que aprendemos com a vida de Rispa. Ou com a história de Rispa. Então, uma segunda parte aqui nós vamos entender quais lições podemos aprender com a vida, com a história de Rispa. Então, o texto que nós vamos ler é 2 Samuel, capítulo 21. E essa história ela está desde o verso 1 até o verso 14. Então, são esses versos que contam a história de Rispa. Nós vamos ver. Deixa aberto que daí, como os irmãos já têm o costume, eu vou falando os versículos e os irmãos vão acompanhando e também na leitura vão me ajudar aí na leitura de 2 ou 3 versículos, tá bom? Pode deixar aberto, a gente vai ler depois, eu vou só aqui dar uma introdução e a gente vai entrar diretamente nos textos e naquilo que a gente pode aprender com a história de Rispa. Como eu disse, agora eu vou resumir rapidinho, não como fiz da outra vez, mas de uma forma bem mais resumida, só para quem ouviu vai lembrar e quem não sabe vai aprender. E nós vamos estar na mesma página, todo mundo no mesmo contexto, tá bom? Essa história, ela não começa nesse texto, ela começa 400 anos antes dessa história acontecer. Ela começa lá em Josué, no capítulo 9. O que diz lá em Josué capítulo 9? Josué, ele entra na Terra Prometida com os hebreus e ele vai conquistando, eliminando ali os povos que estavam ali e conquistando as terras. O povo que morava em Gibeon, os gibeonitas, que é da descendência dos amorreus, né? Então, o pessoal, os amorreus que moravam em Gibeon, por isso os gibeonitas, eles viram que não ia vencer Josué, o povo hebreu, falou, então vamos fazer aí, vamos enganar esse povo, né? Porque a gente não vai vencer, não adianta lutar. Deus está com eles, não adianta lutar. Então eles pegam roupas velhas, pães, né, bolorentos e sandálias gastas. E vão lá conversar com Josué, fingindo que era um povo muito longe, que morava muito longe. Chega lá em Josué e fala, Josué, a gente veio aqui porque a gente ouviu a sua fama, que vocês têm vencido todas as batalhas, Deus é com vocês, e a gente não quer morrer, a gente veio fazer um acordo. Verso 9, verso 8, Josué fala, de onde vocês são? Ah, Josué, a gente é de muito longe, muito longe. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um juramento? E aí Josué faz um juramento que não ia matar aquele povo. E aí a Bíblia diz no verso 14, Josué 9,14, que isso aconteceu porque Josué não consultou ao Senhor, ele não orou, ele não consultou. E por conta dele não ter orado, não ter consultado o Senhor, ele fez um juramento em nome do Senhor muito sério. Ele fez um juramento de não matar aquele povo. E daí, passou 3 dias, verso 16, passou 3 dias, eles descobrem que aquele povo morava ali do lado, eram os gibeonitas. E Josué fica bravo, chama eles, e vocês nos enganaram, e agora a gente não pode mais guerrear, vocês enganaram. Bom, como vocês enganaram, a gente não pode mais eliminar vocês, e agora vocês vão ser nossos escravos. Vocês vão ser rachadores de lenha. Vocês vão rachar lenha agora para a gente, para o templo, e vão servir a gente agora. Tudo bem, melhor do que morrer, tá bom. E foi o combinado. Passou 400 anos, veio o rei Saul, e o rei Saul, ele entra em conflito com os gibeonitas e elimina quase todos os gibeonitas. Ele quase acaba com os gibeonitas. E, posteriormente, Saul, em outra guerra, ele morre junto com seus filhos, e muitos soldados morrem.
E aí Davi assume o trono. Agora a gente entra aí no capítulo 21. Agora, olhem para a sua Bíblia. Entramos agora nesse texto. Olha só o que aconteceu. Depois de 400 anos, Saul mata os gibeonitas, ou seja, quebrou o acordo feito lá com Josué. E aí Saul morre com seus filhos e os soldados, alguns soldados. E aí Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos de fome. E aí Davi fica espantado. Fala, o que está acontecendo? Vou orar. É o verso 1. Eu vou orar. E quando ele ora, Deus fala com ele. Está acontecendo essa fome aí, Davi, pelo seguinte, por causa do Saul e da sua casa sanguinária. Eles quebraram a aliança, eles mataram os gibeonitas, que não poderiam matar. Verso 2. Davi fica preocupado, verso 3, vai conversar com os gibeonitas. Chega lá e fala, acontecendo isso, o que a gente faz para resolver? Verso 4, os gibeonitas falam assim, olha, não é dinheiro, não é ouro, não é prata, a gente não tem nada contra vocês. O Saul quase acabou com a gente agora quer acabar com eles. Eu até fiz um abre aspas, vou fazer de novo, porque parece que eles eram ruins, sanguinários, né? Meu Deus, vão matar agora. Por quê? Era a lei. Os gibeonitas estavam simplesmente exigindo a lei, a justiça, que está lá em Êxodo, capítulo 21, verso 24. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, ferida por ferida. É o 24 e 25, Êxodo 21, 24 e 25. Era a lei. A lei era essa. Matou, tem que morrer. Deu prejuízo, tem que pagar o prejuízo. Era a lei. Eles estavam exigindo a lei. Olha, o Saul quase eliminou a gente, agora a gente quer eliminar eles. Arruma aí 7 pessoas da família de Saul e a gente vai matar eles em praça pública, porque era outra lei também, que bandido, ladrão, malfeitor, pessoas que infringiam a lei, inimigos de guerra, tinham que ser mortos em praça pública e deixado lá para os animais comerem. Aí já é outro texto, tá? Já é Deuteronômio, capítulo 28, verso 26. Deuteronômio 28, 26. Tinha que deixar lá para os bichos comer. E não era para espantar os bichos. É o que está escrito lá. Depois você pode dar uma olhada, ou anota aí, dá uma olhada. Deuteronômio 28, 26. Tinha que deixar os corpos lá para os bichos comer, não era para espantar os animais lá. E eles falaram isso, a gente quer 7 pessoas. Davi falou, tá bom, vou arrumar. Verso 7. Davi, ele foi arrumar essas 7 pessoas da descendência de Saul, só que ele também fez um juramento, ele também fez um acordo. Ele fez também um acordo com Jonatas, que era o melhor amigo dele. Jonatas falou, Davi, se caso eu morrer, você cuida dos meus filhos, cuida da minha família? Davi falou, tá bom, eu cuido sim. E o que sobrou foi o filho de Jonatas, que é aquele que era aleijado, que era o Mefisbosete, que morava lá em Lodebar. E quando Jonatas morreu, o Davi foi lá, mandou buscar o Mefisbosete para morar lá com ele no palácio. E, enfim, a gente já sabe a história. Então ele tinha esse acordo, verso 7. Então ele falou, bom, vou arrumar outros, né? E foi arrumar. E ele arrumou 7 pessoas. 5 homens que ele arrumou eram netos de Saul, ou seja, era da filha de Saul, uma mulher que chamava Merabe. E essa Merabe, que tinha 5 filhos, né, ou seja, netos de Saul, esses 5 homens foram levados por Davi. Então Davi pegou esses 5 homens aí, netos de Saul, filhos de Merabe, e levou mais 2 homens, ou 2 jovens, 2 homens, que eram filhos de Rispa. E Rispa era serva de Saul, ela era concubina de Saul. Ela era concubina de Saul, e Saul teve ali filho com a sua concubina, com a sua serva. Teve ali esses 2 filhos que também foram levados. Então, 7 pessoas. Deram ali para os gibeonitas, e os gibeonitas, verso 9. Os gibeonitas enforcaram esses 7 homens em praça pública e deixaram os corpos lá. A Rispa não se conformou, porque eles não eram bandidos. Eles não eram malfeitores. Eles não tinham feito nada.
estava pagando por um erro do vô. E, nesse caso do pai, né? Dos filhos de Rispa eram filhos de Saul. Então eles estavam pagando pelo pecado do pai. E aí a Rispa não se conformou. Diz o verso 10, ela monta uma cabana, ela improvisa uma cabana ali no meio das pedras, ela estende ali um pano, improvisa uma cabana, e aí fica cuidando daqueles corpos durante 6 meses. 6 meses. De dia, afastava as aves do céu, as aves. Durante a noite, ela espantava os animais que queriam comer os corpos. Lembra que eu falei que era lei? E ela como aqueles rapazes não eram assassinos, bandidos ou qualquer coisa, ela estava ali defendendo a honra dos filhos dela, mesmo mortos, mas ela estava defendendo a honra. O que ela estava dizendo era como se ela estivesse falando assim, olha, os meus filhos não são bandidos, não são assassinos. Eles não são inimigos. Eles morreram, não era culpa deles. Ela estava defendendo a dignidade dos filhos, mesmo que ela não pôde evitar a morte dos filhos. Mas ela estava, pelo menos, defendendo a dignidade dos filhos. E aí, como eu falei, como eu sei que foi 6 meses? Porque aí está dizendo, no final do 9 e também no verso 10, que eles morreram no começo das festas. No começo das festas eles morreram. E a Rispa ficou ali espantando os animais até o início das chuvas. Isso quer dizer, para o nosso calendário, o início das festas em Israel, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, é no mês de fevereiro, para o nosso calendário. E o início das chuvas lá em Israel até hoje é no mês de outubro, mais ou menos, outubro, novembro. Então ela ficou mais ou menos 6 ou 7 meses. Eu falo 6 meses, mas pode ser mais. Pode ser até mais. Mas arredondando aqui para 6 meses. Ela ficou pelo menos 6 meses, dia e noite, protegendo os corpos dos filhos, para preservar a dignidade dos seus filhos. Quando Davi soube disso, verso 11 até o 14. Quando Davi soube disso, Davi foi lá e ele ficou impactado e falou, olha, vamos dar um velório digno para esses meninos, vamos dar um velório digno para essas pessoas. Vai lá, busca os ossos. Olha só, como eu falei, ela estava aguardando os corpos, no verso 10. No verso 12, Davi manda buscar os ossos. Para você ver que passou muito tempo. Como eu falei, pelo menos 6 meses. E aí foram lá, buscou os ossos daqueles corpos que estavam ali. Já aproveitou, pegou o de Saul, de Jonathan, dos demais, e fizeram ali um enterro digno. Davi promoveu ali um enterro digno para aquelas pessoas que morreram. E aí Rispa pôde, digamos assim, descansar, né? Ela defendeu até onde ela pôde. Ela defendeu a honra dos filhos dela. E Davi se comoveu e, por conta da atitude de Rispa, Davi ele pega aqueles corpos e faz um enterro digno, com dignidade para aquelas pessoas. Essa é a história. E na mensagem passada nós aprendemos 3 lições. A primeira lição que nós aprendemos foi que Deus ele não se esquece das nossas promessas. Porque a gente é bom para lembrar das promessas de Deus, né? Porque Deus falou, porque Deus usou alguém, porque eu li a palavra, porque eu tive um sonho. E aqui a gente aprendeu que não é só a gente que é bom para lembrar promessa e cobrar promessa de Deus. Deus também se lembra das nossas promessas. E o pior, pode ser que ele queira vir cobrar. Né? E com Deus é diferente, né? Então, Deus ele também, porque é o que a gente viu aqui. 400 anos, quando Saul quebra a promessa, Deus vem, traz fome, traz castigo. Davi ora e Deus fala, é porque vocês quebraram a promessa. Vocês quebraram o voto. O voto que eu fiz lá lá atrás, há 400 anos atrás. Lá com Josué.
Vocês quebraram o voto feito lá com Josué. E agora eu estou castigando. E aí Davi arruma a situação, né, com os gibeonitas. Então Deus sim, Deus lembra de nossas promessas. Então se você prometeu ser fiel, se você prometeu um compromisso com Deus, se você prometeu alguma coisa para Deus, então está na hora de cumprir, porque Deus ele se lembra das suas promessas. Ele ouviu as suas orações, o seu pensamento, sabe o que você votou, o que você o acordo que você firmou, e ele se lembra. E pior, pode ser que uma hora ele queira vir cobrar. Então, antes dele cobrar, eu acho que é melhor você se consertar e fazer a sua parte da promessa do acordo. Bom, a segunda coisa que a gente falou aqui na mensagem passada foi que a gente não pode ser o causador do mal da vida dos outros, porque o Saul, por conta do Saul, dele ter feito isso, quem pagou foi essas 7 pessoas que não tinham nada a ver com o problema. Então, às vezes a gente é o causador, porque a gente faz coisa errada e quem paga é a esposa, é o esposo, é os filhos, ou o filho faz coisa errada e quem sofre são os pais. Faz sentido isso, irmão? Por conta de coisas erradas que o filho faz, os pais sofrem, a família sofre. Por conta de coisas erradas que o marido faz, a esposa sofre, a família sofre, a igreja sofre. Porque está aqui a gente, irmão, vamos orar pelo fulano que entrou em um problema, está quase se separando. Não é assim que a igreja sofre também. Então, vamos tomar cuidado com as nossas decisões, porque muita gente pode sofrer, inclusive a gente aqui, a igreja também. Tá? E as duas coisas, ou a gente é o causador do sofrimento, ou a gente é a vítima. É a gente que sofre por conta de decisões erradas dos outros. Então acontece isso. Então não seja o causador de sofrimento dos outros, ou talvez a vítima, né? Vamos orar para isso. E também o terceiro que nós aprendemos aqui, que é a forma que a gente se posiciona na tribulação, isso pode mudar a situação. Porque a rispa, ela não pôde evitar a morte dos filhos, mas ela pelo menos, ela manteve a dignidade dos seus filhos, daquele mesmo mortos. Ela passou ali 6 meses mantendo a dignidade dos seus filhos. E isso tocou o coração de Davi, a ponto de Davi ajudar a rispa a enterrar os seus filhos com dignidade. Então a forma que a gente passa as nossas provações, isso faz muita diferença para a nossa fé e também para as pessoas que estão perto de nós. Também. Entende, irmãos? Então, você pode ser o causador de sofrimento de muita gente, ou se você não pode evitar uma doença, você não pode evitar um acidente, você não pode evitar o mal, a morte, a perda, você não pode evitar o prejuízo, mas a forma que você se comporta diante da perda, do prejuízo, da doença ou de qualquer outra situação, isso faz toda a diferença para a nossa fé, para a nossa caminhada na fé, no caminho do Senhor. Ficou claro aqui, irmãos? Amém? Mas aí nós temos agora mais 3 lições. E eu quero colocar aqui para os irmãos. Primeira lição, agora sim, eu quero a ajuda dos irmãos para ler o texto, que é o verso 1. Vamos ver o verso 1? Todos juntos? Eu acho que na tela é melhor, né? Porque a versão, aí todo mundo lê a mesma versão. Vamos ler todos juntos então o verso 1? Vamos lá? Já. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor e ele disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Então, diante de tudo que nós já ouvimos aqui, e agora lendo esse versículo, o que mais nós podemos aprender aqui? O que mais qual é a lição que nós aprendemos aqui? Queridos, nós aprendemos mais uma lição muito importante, que é: aprenda
a resolver os seus problemas. E por que eu estou dizendo isso? Para que os seus problemas não sejam a causa do outro resolver. E agora eu vou explicar. Saul, ele cometeu um erro muito grave, de ter quebrado uma aliança, de ter matado quem não devia matar. Ele quebrou uma aliança, feita lá com Josué. E ele quebrou a aliança. Por conta dessa falta, desse erro, desse pecado que ele cometeu, agora ele já tinha morrido, já não era mais ele. Ele deveria ter pagado isso, ele deveria ter sofrido. Mas agora era Davi que estava no trono. E a bomba ficou para Davi resolver. Por isso que eu falei, nós temos que aprender a ser responsáveis. Aprenda a resolver os seus problemas. Seja responsável. Porque se você não resolve os teus problemas, vai ficar para resolver quem ficar aqui. Na Bíblia tem muitos exemplos disso, mas trazendo aqui para o nosso dia a dia, quantas vezes, irmãos, eu vou falar de forma geral, dar aqui um apanhado geral. Por exemplo, no trabalho, pessoas que não fazem as coisas corretamente, pessoas que não fazem as coisas direito, e aí dá um problema ali, um buraco, um déficit, um problema ali na empresa, a pessoa sai, ou porque é desligada, demitida, ou porque perde a conta, ou sei lá por quê. Para quem fica a bomba? Para quem ficou ali. Para quem assumiu o lugar. A gente vê muito isso, por exemplo, na política. Esse ano mesmo, a gente vai ver isso. É só assistir o debate. Assiste o debate para você ver. O próximo candidato à presidência, independente de quem seja, ele vai falar assim, porque você no seu governo deixou um buraco de não sei quantos milhões, porque no seu governo eu vou ter que resolver não sei o quê, porque no seu governo você não resolveu e agora eu vou ter que resolver. Não é assim? A gente está cansado de ver isso no debate. A pessoa que está concorrendo à presidência, ou o governo, o governador, ou prefeito, ou quem quer que seja, vai reclamar da gestão passada, porque na sua gestão você não fez isso, porque na sua gestão foi não sei quantos milhões de desempregado, porque na sua gestão não sei quantos milhões de prejuízo em tal coisa. Ou seja, a pessoa não soube resolver, não resolveu quando era responsável, e agora a bomba fica para quem vai assumir. Não é assim, irmão? Não é assim que acontece? Na igreja, a mesma coisa. Pessoas que às vezes não fazem a coisa certa, dá problema, murmura e arruma encrenca. Aí às vezes a pessoa sai, deixa um buraco na igreja. Para quem resolver? Para quem ficar. Essa igreja tem 30 anos, irmãos. E os irmãos aqui, muitos irmãos aqui, são dessa época. De 30 anos aqui. Os irmãos sabem muito melhor do que eu. Que estamos aqui, Miriam e a minha família, estamos aqui já 18 anos. E os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem muito bem quantas coisas já aconteceram aqui, quantos altos e baixos, tanto da parte financeira como da parte administrativa. Quantas épocas que teve um boom, crescimento, um avivamento, e depois problema, discussão, intriga no meio de obreiros, irmãos, irmãs, racha, briga. E é jovem que sai, é irmã que sai, irmão que sai. E o pior é que o contendeiro nunca sai sozinho, não é verdade? O contendeiro sempre arrasta mais um pouco. É que nem o diabo, né? Quando saiu, arrastou uma terça parte. É igualzinho o diabo. Saiu, arrasta uma terça parte. Contendeiro sai e arrasta também uma parte. Os seus discípulos. A mesma coisa.
É por isso que na Bíblia a contenda é o pecado que Deus mais odeia. Deus até, ele não gosta de muitas coisas, mas o pecado de contenda, Deus odeia, detesta, é abominação para Deus. E onde está isso? Está lá em Provérbios, capítulo 6, verso 16 em diante. Anota aí, e nunca mais esqueça disso. Porque o dia que você querer contender, você fala, meu Deus, isso aqui é muito sério. O dia que dá um negocinho aí no teu coração aí, querer reclamar, você vai lembrar desse texto, Provérbios 6, do 16 em diante. Que há 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª, ele abomina. E qual é a 7ª? Aquele que lança contenda, aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Está aí ou não está? Vocês viram aí? Aquele que lança contenda, aquele que semeia contenda, para Deus é abominável, é inaceitável. Por quê? Porque, irmão, ferida, quando a gente bate o braço, faz uma ferida, a gente ali joga um remédio, faz uma compressa, a gente trata da ferida. Agora, hemorragia interna, olha, hemorragia interna é só Deus. Quando existe uma doença interna, um câncer, por exemplo, ninguém vê. O câncer se alastra. Quando começa o sintoma, é tarde demais. Vocês sabem muito bem disso. E a semear contenda é igual o câncer. Aí quem já falou isso foi Paulo, né? Paulo que falou isso. Que é como câncer na igreja. Por quê? Porque ele não é uma coisa que vem de fora. Não, lá fora, pode falar o que quiser da igreja. Ah, que essa igreja aí é homofóbica, que essa igreja é preconceituosa, que essa igreja aí, ela é atrasada, que tinha que atualizar a Bíblia, que essa igreja aí é não sei o quê, que esses crentes aí é tudo não sei o quê. Pode falar o que quiser, vem de fora. Bate aqui, sabe? Vem de fora. Mas quando o negócio é jogado aqui dentro, irmão, aí é ruim. Aí alastra, aí é complicado, porque aí é câncer. Por isso que lançar contenda é tão ruim, é tão abominável, porque é uma doença dentro do corpo. Entende? Estou sendo claro, irmãos? É uma doença dentro do corpo. Então, quando existir um problema, aprenda a resolver os seus problemas. Porque pode ser que você vá embora e o problema vai ficar para outras pessoas resolverem. É isso que nós aprendemos aqui. Primeira lição dessas outras 3 lições que vamos aprender aqui. Primeiro, aprenda a resolver os seus problemas. Não deixe os seus problemas para outra pessoa resolver. Seja responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você fala. Aprenda a resolver os seus problemas. Se precisar de ajuda, a gente ajuda, lógico. Vamos resolver junto. Mas não deixa o problema para outro resolver. Isso também no casamento, também na família. Você sabe muito bem, quando às vezes acontece problema que, sei lá, às vezes até um problema sério, a esposa vai embora e o problema fica com a família. O marido vai embora ou porque morre, ou porque separa, e o problema fica com a família. A dor, a mágoa, enfim, a estrutura quebra na família e o problema fica. O homem sai, o problema fica. A mulher sai, o problema fica. Os filhos, às vezes se rebelam, vão embora, vou sair de casa. Sai e o problema fica. A dor fica. Você entende? Então, pega isso e coloca em várias áreas da sua vida e você vai ver. Aprenda a resolver os seus problemas. Segunda lição, o que nós aprendemos aqui? Verso 2. Vamos ver o verso 2? Vamos lá? Já. Então o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo de juramento. Saul, porém, os seus
Opa, ó, só essa última parte ali, ó. Saul, por seu zelo, é zelo, tá ali, né? Saul, pelo seu zelo, por que ele matou o gibeonita? Porque ele tinha inveja? Não. Porque ele detestava aquele povo? Não. Por que Saul matou os gibeonitas? Quase acabou com os gibeonitas. Ali está falando porque ele tinha um zelo. Ali não está falando inveja. Ali não está falando qualquer outro motivo. Mas o zelo que ele tinha por Israel. Ou seja, ele tinha um cuidado por Israel, um zelo por Israel, que ele falou assim, gente, esse povo aí não é de Israel. Eu acho que eu vou eliminar esse povo aí. Porque esse povo não é de Israel. Então, eu vou exterminar esse povo, porque eu quero muito bem Israel. Eu amo Israel. E porque eu amo Israel e eu quero o bem de Israel, eu vou eliminar esses inimigos. Eu vou eliminar esses intrusos. Faz sentido, irmão? Está escrito ali, ó, por conta do zelo que ele tinha com Israel, por isso que ele matou os gibeonitas. Está claro isso no texto? É só eu que estou vendo isso. Mesmo sem enxergar. Tá certo? Vocês percebem isso? Por causa do zelo que ele tinha com Israel, ele quis matar os gibeonitas, tendo os gibeonitas como se fossem um inimigo. Você entende? Ou seja, a motivação de Saul era boa. A motivação de Saul era verdadeira, era boa. Porém, a atitude dele foi péssima. Por conta disso daí, ele quebrou uma aliança de 400 anos. Por conta desse zelo, desse amor que ele tinha pelo povo, ele fez uma coisa muito errada. A ponto de acabar com os gibeonitas, quase exterminar por completo os gibeonitas e quebrar uma aliança de 400 anos. O que a gente aprende aqui, irmão? Que às vezes a sua motivação pode ser boa, mas você pode cometer uma falta muito grande. Ou seja, antes de tomar uma decisão, ore a Deus, busque a Deus, veja se, peça discernimento, peça conselho, não tome uma atitude que de repente você acha que está fazendo a coisa certa, mas de repente você está fazendo uma coisa que vai magoar alguém, que vai prejudicar alguém, que vai trazer prejuízo para você ou para outras pessoas. E eu vejo muito isso, irmão. Às vezes eu já tantas histórias que a gente vê na vida. Por exemplo, pessoas que na família tem isso. Às vezes alguém da família que quer fazer uma coisa boa, vou montar um comércio. Eu vou montar um comércio, vou vender isso, vou fazer aquilo. E o planejamento é maravilhoso. A visão é maravilhosa. Os planos, o projeto é maravilhoso. O que a pessoa faz? Entra numa dívida e aí a coisa não dá certo, porque a pessoa não sabe administrar, o negócio não vai bem e a dívida fica. A motivação era boa, o plano era bom, mas a pessoa não pede conselho, não sabe fazer as coisas direito e mesmo o motivo sendo bom, a atitude não foi boa. E aí causa um prejuízo danado para a pessoa, para a família e um problema danado para todo mundo. E, irmão, pessoa que entra em agiota. Mas eu entrei, mas eu ia fazer uma coisa boa, era para eu investir. Mas entrou, fez coisa errada. O plano era bom, mas a execução foi ruim, foi péssima. O plano era bom,
mas a execução foi horrível. Pessoa que faz um plano até na igreja, um projeto, ou de família, ou no trabalho. Faz um projeto de trabalho, um projeto na família, um projeto na igreja. Olha, eu vou agora... Eu já vi isso também acontecendo. Pessoas falam, não, eu quero me empenhar, eu vou agora ser um obreiro. E converso com o pastor, pastor, eu quero agora pregar, eu quero aqui ajudar. E a pessoa acha que é assim. Aí depois que pega a responsabilidade, aí pesa no ombro a responsabilidade, vem a primeira murmuração, o primeiro levante, a primeira, sei lá, a primeira situação para resolver. Ai, acho que eu vou entregar. Acho que eu vou entregar. Irmão, eu quero louvar a Deus, eu quero adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. É domingo aqui, 8 horas da manhã para ensaiar. Eu acho que eu vou entregar. Entendeu? Irmão, eu quero ser um obreiro, eu quero... E vamos para lá, vamos... Cai o primeiro endemoniado. Irmão, eu acho que eu vou entregar. Não sei, eu senti de parar. Sentiu de parar? Como é isso aí? Sentiu de dar um tempo? Eu nunca vi isso. As pessoas sentem de parar. Um dia eu estava fazendo teologia, tinha 18 anos de idade. Tenho 46, tinha 18 anos. Fazendo teologia, aí uma irmã lá, que tinha inclusive a responsabilidade da igreja, não era da minha igreja, era de outra igreja, estava fazendo teologia. Aí ela, não foi um dia, não foi dois, daí no terceiro dia a gente estranha. Aí a diretoria ligou lá e tal. Ela falou, irmão, que eu senti de estudar a Bíblia, senti de parar. Aí eu falei, mas peraí, aí a gente falou, mas como assim? Sentiu de parar de estudar a Bíblia? Como assim sentir? Estranho. Você entende que é umas coisas bem estranhas. Sentir de parar de orar, de visitar, de cooperar, de contribuir, de... Não existe isso. A gente tem que ir para frente, não para trás. Né? Talvez não seja a vocação da pessoa, mas existem outras vocações. Bom, talvez a minha vocação não é ser um presbítero, mas a vocação talvez de ajudar em outra área da igreja, de ajudar minha vocação não é nessa área, mas é outra. Agora não existe vocação para parar. Foi claro, irmãos? Não existe vocação, não existe sentir de não fazer. Não existe vocação, nem sentir de não ir para a igreja. Não existe isso. Isso é coisa do diabo, não existe isso. Existe sim. Olha, talvez eu não estou sendo bem aqui, mas eu preciso descobrir aonde eu sou melhor, aonde eu me desempenho melhor para servir o reino de outra forma. Ainda que seja em áreas que você acha que é simples, mas não é simples. Às vezes a gente acha que limpar a igreja é simples. Não é, não. Acha que fazer um café para depois do culto é simples. Não é, não. Isso é importante. Um cafezinho para comunhão ali, a gente termina o culto, vai lá e toma um café, conversa. Isso também é servir o reino. Também é bom, também é importante. Qualquer trabalho, é a Bíblia que diz. Se fosse eu, você poderia desconfiar. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, o último versículo, que eu não lembro se é o 58, não lembro agora, o último versículo, 1 Coríntios 15, que todo trabalho no Senhor ele não é em vão. Qualquer trabalho no reino não é em vão. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Então, se é a Bíblia que diz, qualquer coisa que você faça, que seja para servir a igreja, servir o reino, servir o seu irmão, pode ter certeza que por mais que você ache que seja simples, Deus está assinando isso, Deus ele considera isso. E você vai ser recompensado por isso. É maravilhoso isso, né, irmãos? Maravilhoso isso. Ou seja, nenhum trabalho que você faz para o reino passa batido. Deus ele está olhando e Deus ele considera. E ele abençoa. Tá, irmão? Por mínimo que seja. Que você acha que é, né? Porque não é.
Nenhum trabalho é em vão do Senhor. Então, quando você for fazer alguma coisa, ore a Deus. Peça discernimento a Deus. Porque por conta, às vezes o plano está certo. O projeto é bom. A ideia é boa. Mas a execução pode ser muito ruim. E pode trazer muito prejuízo. Por que os gibeonitas morreram? Porque Saul, ele era zeloso. Ele queria o bem de Israel. Mas nessa de querer o bem de Israel, ele cometeu um pecado muito grave. Então, segunda lição. Quando for fazer algo, ore a Deus. Peça ajuda. Peça conselho. Senta com a tua família. E ore a Deus juntos. Para quando for tomar uma decisão, tomar a melhor decisão para todo mundo. Não só para você. Mas pensa em todo mundo. E com certeza Deus vai honrar. Amém, irmãos? Última lição. Vamos para o versículo 10. A última lição que aprendemos aqui. Vamos lá. O verso 10. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Já. Oh, irmão, essa história é uma das mais tristes que eu já vi na Bíblia. Sinceramente mesmo, de verdade. Porque imagina uma mãe que perdeu 2 filhos por nada. Como eu falei aqui, né? Por conta do pai. E por conta de uma coisa errada que o pai fez. Quem pagou foi os filhos. Com a vida, inclusive. E essa mãe ali não pôde evitar a morte. Mas, olha, você viu o texto que está dizendo ali? Que ela fez ali uma cabana ali entre as pedras, estendeu um pano ali, improvisou uma cabana, e ela ficou desde as festas, do início da festa, até a chuva. Quando eu falei 6 meses, pelo menos, ela ficou ali, e olha o que diz a parte B ali. Ela não deixou os animais se aproximarem ali, nem as aves de dia, nem os animais de noite. Que eu aprendo aqui, irmão, que essa mulher, ela foi insistente, que ela foi perseverante, ela não desistiu, mesmo em meio à perda dela, ela não desistiu. Porque ela poderia fazer assim, poxa, meus filhos morreram, já não tem mais nada para fazer, não existe mais solução, não tem mais nada para ser feito aqui. Mas ela não desistiu. Ela não evitou a morte dos filhos. Mas, pelo menos, ela garantiu que os filhos dela tivessem dignidade. Mesmo depois de morto. Ela falou, eu não pude evitar a morte, mas eu vou lutar pela dignidade dos meus filhos. É triste, né, irmãos, isso? O que eu quero dizer que mesmo independente da situação que a gente passe ou esteja passando, ou sei lá, esteja passando, vai passar, independente da situação, não largue os pontos, não desista, não abaixe a guarda, não desista. A gente não, como eu falei aqui, vou falar de novo, a gente às vezes não evita a morte, a perda, a doença, a gente não consegue evitar. Mas a gente tem que persistir, irmão. A gente não pode largar. Se a gente larga por qualquer coisa, eu não digo nem qualquer coisa, às vezes a coisa é séria. Às vezes a coisa é séria. Às vezes é briga, às vezes é discussão, às vezes é doença, às vezes é problema financeiro. Não sei, existe tanto problema, a gente passa tanta coisa na vida. Mas, independente do problema que você passe, não desista. Ela ficou ali 6 meses, dia e noite. Não é o que está escrito ali? Dia e noite. 6 meses. Irmão, essa mulher não dormia dia e noite, irmão. Dia e noite.
De dia ela expulsava as aves, de noite ela expulsava os animais, mostrando também a coragem. Poderia ser outro tópico aqui da mensagem. Coragem, demonstração de coragem. Poderia ser um tópico aqui da mensagem. Ela demonstra coragem para enfrentar os animais. Ela demonstra perseverança. Ela não pôde evitar a morte. Mas ela ficou ali, fez uma cabana, irmão. E ficou ali, dia e noite, protegendo a honra dos filhos dela. E aí, trazendo para a nossa vida, mesmo que você esteja passando por uma situação familiar, sei lá, às vezes é um problema com filhos, por exemplo. Não desista dos seus filhos, não. Mesmo que está ruim, difícil, não desista, não. É 6 meses, 1 ano, 2 anos. A da rispa foi 6 meses. A sua, não sei, 30 anos, 10 anos, não sei, mas não desista. A da rispa foi 6 meses. A sua, quanto já está durando? A minha, pelo menos, está durando desde 19. Então, em 2026, 7 anos. Os irmãos sabem, os irmãos acompanham. Mas a gente não pode largar os pontos, irmão. Está entendendo? A gente não pode largar os pontos. A de vocês, eu não sei. Quantos anos está durando a de vocês? A minha está durando 7. A de vocês são quantas? Mais? Menos? Ainda não chegou? Pode ser que venha uma hora aí para você enfrentar? A lição é o seguinte: não desista. Não largue os pontos. Não queira olhar para trás. Fique em pé em nome de Jesus. Que a gente aprender, irmãos, que a gente não pode desistir. A gente, olha a lição aqui. Primeira lição que nós aprendemos. Aprenda a resolver os seus problemas para não deixar a bomba para o outro. Para não deixar a bomba para as outras pessoas. Aprendemos também que não é só porque você tem uma coisa boa, um plano bom, significa que vai ser bom. Então, mesmo que seja uma coisa boa, ore a Deus, peça conselho, se reúne com a sua família, não vai tomando decisão. Mas, irmão, a coisa é boa, pode ser boa, mas a execução pode ser horrível e pode trazer prejuízo. Pode até mesmo ser quebra de aliança. Então, toma cuidado. E a terceira lição que nós aprendemos: seja persistente, não desista. A luta de rispa durou 6 meses. A nossa pode ser bem mais que isso. Mas mesmo assim, não desista. Você não pode evitar o mal, mas você também não pode desistir diante do mal. Eu creio que ficou bem claro, né, irmãos? Eu vou orar e já vou passar para o pastor fazer o encerramento. Ora ao Senhor, Pai Santo e bendito, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer por mais essas lições que nós aprendemos aqui, ó Pai, na vida de rispa.